Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast. Deus abençoe você que chegou aqui, né? A gente está começando mais uma temporada, onde 2024 vai ser um ano de bênção. Acredito que as palavras que serão liberadas aqui vai curar muita gente, vai alcançar pessoas, porque esse é o propósito desse podcast. Você que está aí, né? Desde já a gente pede para que você se inscreva no canal, continue compartilhando esse link, né? Mandando para as pessoas. Quando você faz isso, o YouTube entende, manda para mais pessoas para que esse podcast seja alcançado e cure vidas. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso irmão Aldo. Aldo, é um prazer receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, Aldo. Pai do Senhor, Pablo, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, fico muito feliz, contente por essa participação, em poder estar contribuindo um pouquinho, né, com esse podcast que eu sempre acompanho. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui e também a todos vocês, a essa equipe, que Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Parabéns pela iniciativa e que a mão de Deus conduza, né, esse trabalho para muitas e muitas pessoas, para que elas possam encontrar paz no meio de aflição, né? Amém. Esse é o intuito do podcast. Irmão Aldo, quem é o irmão Aldo? Aonde nasceu o irmão Aldo? Qual é a biografia, qual é a história do irmão Aldo? O irmão Aldo nasceu na igreja. Conta pra gente um pouco aí de você. Amém. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Mas com 1 ano de idade minha família veio para Lorena. Já sou de família evangélica. O primeiro crente da minha família foi o meu bisavô. Ele foi um dos fundadores até da Assembleia de Deus lá em João Pessoa. Legal. E depois a minha avó, né? E minha mãe. E estamos aqui. Sempre fui da igreja, da Assembleia de Deus, pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia de Deus, sou presbítero. Sou casado com a irmã Shirlene. Tenho 2 filhos maravilhosos, que é o Miguel e a Elisa. E estamos aí tentando caminhar, né, ao lado de Jesus. Iniciei meus estudos na teologia com 16 anos e até então tenho tentado me aprimorar, né, conhecer um pouco mais das Escrituras para poder tentar caminhar um pouco mais, né. Aos 16 anos já surgiu essa fome em conhecer o nosso Senhor? Com 16 anos eu senti essa vontade. Foi onde eu, na verdade, desde criança, sempre... Eu já tinha falado com você? Deus já falava, sim. Só que isso despertou em mim nessa idade, de 15 para 16 anos. Essa vontade de... Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei de orar, de ler a Bíblia. No entanto que fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade. Orando lá no meu quarto. E com 16 anos surgiu isso em mim, essa vontade de buscar a palavra de Deus, de ser obreiro. E desde então, pela misericórdia de Deus, pela sua bondade, eu tenho estudado a sua palavra. Que bom, que bom. Bom, Aldo, hoje a gente está com um tema que nos remete ao destino, né, ao caminho, à ideia central do Evangelho. Para onde iremos nós, irmão Aldo? Essa é a pergunta que eu te faço para a gente decorrer nesse tema. Para onde iremos nós? Pablo, desde quando você falou comigo, né, há alguns meses, mandou mensagem para mim e dando esse tema também, eu fiquei pensativo concernente ao tema, se era relativo ao que está escrito, né, lá em João capítulo 6, versículo 68. Porque às vezes muitos de nós nos confundimos com o que a Bíblia está falando, com o que Pedro respondeu para Jesus e o que nós muitas das vezes falamos, né? Porque Pedro respondeu para Jesus dizendo: para quem iremos nós? Mas o tema aqui, né, é para onde iremos nós, né? A ideia de destino mesmo. Sim. Porque no capítulo anterior a gente falou sobre Jesus ser o único caminho. A ideia já era essa mesmo, de destino, de direção. É onde esse tema, ele complementa, não no sentido de completar a palavra, porque
a Bíblia ela é autossuficiente, inerrante, né? Não precisa ser acrescentado nada. Porém, uma reflexão, esse tema ele completa o que Pedro disse, né? O que Pedro respondeu, porque na verdade, dependendo com quem nós estamos, vai definir para onde nós vamos estar, onde nós chegaremos, né? E nisso a gente vê essa questão de uma reflexão que eu queria aqui, né, trazer. Sim, fica à vontade. Duas, que é, no caso, a vida eterna, e o rumo que a igreja, no caso pentecostal, ela tem seguido, né? As ramificações que ela teve, e só que nisso eu gostaria de tratar um pouco mais para frente. O texto aqui, inserido aqui no capítulo 6 do Evangelho de João, ele nos remonta a uma ideia, né, do que o Pedro ele falou, deu a resposta para Jesus, né? Só que quando a gente para pensar, para refletir, o Evangelho de João ele é um evangelho diferente dos sinóticos, né? Porque enquanto os evangelhos sinóticos, principalmente o de Lucas e do apóstolo Mateus, eles dão ênfase na concepção virginal de Jesus, mas a diferença do Evangelho de João ela está em uma defesa em prol do Evangelho, em prol da igreja. Porque o Evangelho de João ele foi o último evangelho a ser escrito, na década de 90. Só que na década de 90, na primeira era da igreja cristã, se enraizou, estava se aprofundando uma seita herética chamada gnosticismo. E o Evangelho de João foi exatamente isso, para combater essa heresia, né? E, no entanto, que a ideia do Evangelho de João é ir além da concepção virginal de Jesus. O Evangelho de João ele vai lá na eternidade, né? A ideia do gnosticismo, ou a gnose, né, como é o termo utilizado em grego para conhecimento, é que o homem, ele sendo carne, corpóreo, né, ele é essencialmente mau. Mas Deus, sendo espírito, ele é essencialmente bom, essencialmente bom. O homem sendo essencialmente mau e Deus sendo espírito, essencialmente bom, ele não se comunica com o homem, porque Deus é espírito e é bom. O homem é carne e é mau. Se Deus, sendo espírito, não se comunica com o homem, logo Jesus não é filho de Deus, Jesus não é Deus, e Jesus não pode ser nosso substituto. Então o apóstolo João ele vem combatendo essa heresia, né? E se a gente parar para pensar, essa heresia ela não parou no primeiro século da igreja. Ela acompanhou a história da igreja e nós vemos resquício dessa ideia ainda hoje, né? Dessa ideia ainda hoje. As pessoas querem anular a divindade de Cristo, né? Sim. Eles querem olhar Cristo como apenas um homem normal que passou por essa terra, criou seguidores e depois morreu. Sim. Na verdade, o Cristo, tanto a tumba não parou ele, né? Exatamente. Essa é a diferença. Glória né? a Deus. Dos grandes líderes que se levantaram, morreram e ali ficaram. Sim. O nosso Cristo não, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. ressuscitou. No entanto que isso, por volta do ano 376, da terceira era cristã, né? Houve o concílio de Nicéia, que veio para dividir mesmo a igreja. Tinha um sacerdote chamado Ário, que ele trouxe novamente essa ideia da primeira era para esse terceiro século da igreja, né? E Ário, que deu origem ao arianismo, eles foram excomungados, né, da igreja, da tradição cristã, e essa ideia de que Cristo é Deus, de que Cristo é o Filho de Deus, é o nosso substituto, permaneceu, né? Então você vê a importância da defesa em relação à divindade de Cristo, né? E voltando, né, ao texto lá no capítulo 1 do Evangelho de João,
que João ele vai além da concepção virginal de Cristo que os outros evangelhos trazem. Porque o evangelho ele tem basicamente 3 características, né? A primeira é que o evangelho ele tornou-se um gênero literário. É exclusivo somente nesses 4 livros. Como tem o gênero romance, o gênero ficção científica, também tem o gênero evangelho, que são somente os 4. O segundo é que o evangelho ele significa boa nova, boa notícia do quê? De Deus se compadecer do homem e enviar o seu filho em forma corpórea de homem, né? Padecer sobre o madeiro, morrer sobre o madeiro, ressuscitar, e todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E em terceiro é aquilo que o apóstolo Paulo ele define muito bem em Romanos no capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o evangelho ele não é a manifestação de um poder. O evangelho é o poder. Aleluia. Né? O evangelho ele é o poder de Deus que tem uma exclusividade. E que exclusividade é essa? Salvação. O evangelho não é exclusivo para curar enfermos. O evangelho não é exclusivo para prosperar financeiramente. São consequências, né? São as bênçãos que acompanham o evangelho. Sim. Mas a função do evangelho, a exclusividade do evangelho é libertar o pecador e trazer vida em abundância para ele. E foi isso que o apóstolo João, ele traz com essa ideia de ideia de defesa contra essa heresia, né, que estava tomando raízes profundas. Tanto é que eu já ouvi até pregadores, ouvi e vi pregadores dizer que o gnosticismo ele quase varreu a igreja da terra, da face da terra, né, da história. Eu não concordo com isso, porque a igreja ela é uma instituição divina. A igreja ela não foi erguida por mãos de homens. Exatamente. No entanto que lá em Efésios, no capítulo 1 e o versículo 4, se não me falha a memória, diz que nós fomos eleitos nele, né, antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de tudo ser criado, lá na eternidade, havia uma ideia na mente de Deus. E que ideia era essa? A igreja. Agora, para se chegar ao fim, né, que é a igreja, precisou de um plano. Que plano foi esse? A criação de um povo que Deus ama por causa da aliança com Abraão. Pela criação, pelo instrumento desse povo veio o Messias, e o Messias assim forma a igreja. O Senhor Jesus Cristo forma a igreja. Ou seja, Deus criou um plano, estabeleceu um plano que era um mistério, né? E esse mistério foi revelado em Atos capítulo 2. Que mistério é esse? É a igreja, né? Então eu não acredito, eu não posso concordar com essa ideia de que o gnosticismo, a gnose, possa ter um período de tempo quase varrer a igreja da face da terra, porque a igreja não tem derrota, a igreja ela é vitoriosa, né? E entanto, voltando, né, entanto que o apóstolo João ele vai lá na eternidade mostrando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele acrescenta o versículo 2: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mostrando que Cristo, né, ele tem poder, ele tem autoridade para ser o nosso substituto, porque ele é Deus, né? Ele é Deus, coisa que a gnose veio, esse conhecimento do homem, esse conhecimento caído, né? Ele tentou apagar aquilo que Calvino até diz, que é o sensus divinitatis, que é o conhecimento de Deus no ser humano, né? Que é aquilo que Deus implantou no homem. E essa gnose tenta apagar isso, mas não consegue, porque a igreja ela é uma instituição criada, formada pelo Espírito Santo. É isso aí.
E o destino? Ela foi criada por um propósito, né? Jesus, Deus enviou a Cristo para morrer em nosso favor, para que a gente tivesse logo agora o acesso ao Pai de novo, para um destino, para um propósito de vida que a gente teria na Terra, mas com a finalidade da gente seguir em rumo a um destino. Que destino é esse? O destino é a vida eterna. Esse é o destino, né? E nós só encontramos vida eterna em Cristo. Exatamente. Não existe outra pessoa, não existe outra religião. Existem pessoas, né, Aldo, que dizem por aí que todos os caminhos levam a Deus. Isso é um perigo acreditar nisso, né? Que todos os caminhos, ou que Deus é um só. Tem pessoas que até enchem o peito para falar dessa forma, mas na verdade não é assim, né? A gente precisa entender que Cristo, ele é o caminho. Não existe caminhos, ele é o único caminho. Esse é um equívoco pensar de que existem vários caminhos ou existem vários atalhos que me levarão à salvação, que me levarão aos céus. E não é assim que Jesus ensina. Ele ensina que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida. Exatamente. Não tem como acessar o destino certo, o lugar correto, sem antes passar por esse caminho. Sim. Pra gente chegar na onde Pedro respondeu a Jesus, é porque teve um início, um meio e o que gerou aquele final, né? Jesus, ele disse para os 12, no versículo 67, né? Capítulo 6, vocês também querem se retirar? Aí Pedro responde, né? Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos visto e crido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Agora, por que Jesus fez aquela pergunta? A gente observa no capítulo 6 do Evangelho de João que Jesus, ele dá uma palavra muito dura. E é isso que o Evangelho tem a função. O Evangelho é confronto. O Evangelho é confronto. Porque o povo estava acostumado com os milagres, com os benefícios, com as bonanças, pensando que isso era o que Cristo veio trazer, né, como totalidade do Evangelho. Só que na verdade o Evangelho é mais do que isso. O Evangelho é mais do que bens, mais do que riquezas, mais do que cura, mais do que as coisas que ele tem para nos oferecer. O Evangelho é mudança de vida, né? Mudança de vida. É mudança de caráter, não tratamento divino. Não é a minha vida que se molda, não é o Evangelho que se molda a minha vida. É a minha vida que se molda ao Evangelho. Sim. Somente fazendo essa renúncia, crendo em Cristo, que alcançaremos a vida eterna, né? Então aqui Jesus, ele vem com essa palavra dura para o povo. Então o povo começa a falar, bom, não é muito bem isso, é muito dura essa palavra. Então muitos discípulos começam a abandonar Jesus. E Jesus, ele faz a pergunta também para os 12. É onde obtém a resposta de Pedro. Mas para chegar nisso tudo, onde que isso tudo começou, né? Começou no capítulo 6, com o tema aí, a multiplicação dos pães. O que aconteceu aqui? Jesus, no versículo 1, fala que ele estava em Tiberíades, do outro lado da Galileia. E no versículo 5, fala assim que, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? E o versículo 6 dá a resposta do versículo 5, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Mais uma vez, o apóstolo João, ele mostra a divindade na vida corpórea, humana de Cristo, né? Revelando aqui que Cristo, como Deus, ele não perde o controle da situação. A pergunta que ele faz para Filipe é uma pergunta para experimentar para Filipe, né? Mas ele já sabia o que ia fazer. Aí depois vem André e apresenta um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus, no versículo 10, diz, manda assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Quase 5.000 homens,
sem contar mulheres e crianças, né? Aí a gente dá uma ideia de cerca de 8 mil pessoas, por aí, né? Mas uma coisa interessante é que nos 4 evangelhos, falando sobre esse tema dessa multiplicação, nos fala que Jesus ele ordena para que os discípulos coloquem as pessoas, os homens, né, assentados sobre a relva. Aqui no versículo 10 fala relva. Lá em Mateus capítulo 14 fala sobre um campo verde. Marcos fala também sobre a erva verde também. Então, uma coisa interessante é que quando Cristo ele vai alimentar o povo, ele não alimenta o povo em qualquer lugar, de forma desordenada, desorganizada. É o que nos faz relembrar em Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando Jesus tem essa função de ser o nosso pastor, ele sempre nos leva em pastos verdejantes para nos alimentar e nos leva a águas tranquilas, né? Então, Jesus fez esse milagre, né? Jesus, ele multiplica esses pães e causa um alvoroço no meio do povo. Aí o povo olha e cai em si e diz: esse era o profeta que a gente estava esperando. E o versículo 15 diz: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. As pessoas viram que ele era o Messias, né, o profeta que Moisés havia profetizado. Só que quando eles foram para arrebatar a Jesus e fazer de Jesus rei, porque até então eles estavam esperando a ideia, né, da sociedade na época, era esperar um Messias que empunhasse uma espada e trouxesse libertação para o povo do jugo romano. Mas na verdade Cristo, ele veio libertar o povo, veio libertar as pessoas da verdadeira escravidão que é o pecado, né? E aí a gente vê que Jesus vai para o monte. E aqui no versículo 16 fala sobre os discípulos entrar no barco e atravessar o mar. Em Mateus e em Marcos, se não me falha a memória, em Lucas também, no capítulo 9, a partir do versículo 10, se não me engano, ele fala que Jesus ordenou os discípulos atravessarem o mar. Aqui no texto não fala isso, só fala que os discípulos entraram no barco. E Jesus foi para o monte. Só que enquanto os discípulos estavam navegando, no meio da viagem sobreveio uma grande tempestade. No meio dessa tempestade, né, Jesus veio andando sobre as águas. E somente o Evangelho de Mateus contam as mesmas coisas, esses 4 evangelhos, mas somente o Evangelho de Mateus fala sobre a experiência que Pedro teve de caminhar sobre as águas. Os discípulos olham Jesus, acham que é um fantasma. Jesus diz para eles: não temas, sou eu. Aí Pedro, tomando a frente do grupo, como sempre, ele diz: se és tu mesmo, me faça ir até o Senhor. E Jesus responde: venha. E ele caminha sobre as águas. Só que o texto diz lá em Mateus, no capítulo 14, que ele, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Jesus toma ele, levanta ele, e os dois caminham novamente, vão até o barco, e dentro do barco Jesus ordena que o mar e que o vento cessem, se acalme e houve bonança, né? Mostrando novamente, né, a divindade de Jesus na sua forma humana, que ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder, a palavra dele tem autoridade para um homem caminhar sobre as águas, né? Jesus é Deus, sempre foi, sempre será, né? Só que aí amanheceu, eles chegaram do outro lado, e o povo que estava em Tiberíades foi para o outro lado também e encontrou o barco, só que o barco estava vazio. Então eles começaram a procurar Jesus. E o interessante é que eles encontraram Jesus na sinagoga, que a gente vê no versículo 59, né? Ele disse estas coisas na sinagoga, entrando em Cafarnaum. Ou seja, tudo agora o que ocorre, essa humilha de Jesus, né,
ocorre dentro da sinagoga. Essa pregação ocorre dentro da sinagoga, ou seja, dentro da igreja, né? E a primeira coisa que eles perguntam para Jesus é o seguinte, quando eles encontram Jesus: mestre, como que o Senhor chegou aqui? Nós vimos os discípulos entrar no barco, mas como que o Senhor chegou aqui? E Jesus, já no versículo 26, já corta eles, nem responde eles, mas já conhecendo a intenção deles, diz: respondeu-lhes Jesus e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Qual que era a intenção do povo? A intenção do povo era: achamos o Messias, ele vai saciar a nossa fome agora e vai nos libertar do jugo do império. Ou seja, ele vai sanar somente os meus problemas externos. Subterfúgio. Exatamente. Jesus não é subterfúgio para o momento. E existem pessoas exatamente assim, e até dentro da igreja, irmão. Exatamente. Que procuram o Cristo só por aquilo que ele pode oferecer. Exatamente. Não por aquilo que ele é de fato. É por isso que Jesus lança esse discurso que de fato é duro mesmo. Isso. E ele vem e diz assim, que o povo vem falando para ele, né? Nossos pais comeram um maná, versículo 31, comeram um maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. E Jesus respondeu: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O que representava Moisés para o povo? O grande libertador. Sim. E agora o que representa Jesus para aquele povo? O grande libertador. Só que eles estavam comparando Jesus à figura de Moisés. Mas aqui a situação é diferente. É Moisés que é a figura de Jesus. O pão que ele diz aqui, que foi Deus que deu para a nação no meio do deserto, saciou a fome, mas eles morreram. Mas agora ele está dizendo que o pão que desceu do céu, o maná que os pais deles comeram, agora, que era uma representação de Cristo, agora o verdadeiro pão, Deus estava entregando para o povo, mas eles não estavam entendendo, porque eles estavam vendo exatamente, somente o que eles queriam ali no momento. Aí o versículo 38 ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35, eu sou o pão da vida. Ele dizendo ali: olha, vocês estão me procurando pelo milagre que eu fiz no outro dia, mas eu estou dizendo agora que eu não estou aqui simplesmente para saciar o cotidiano, o dia a dia para vocês. Eu estou aqui para mostrar que eu tenho poder para libertar vocês do poder do pecado e te dar vida eterna, né? E no entanto que ele vem falando, o discurso dele é sempre sobre isso. Aqui no versículo 39 ele diz que eu ressuscite no último dia. No versículo 40, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 44, eu ressuscitarei no último dia. 47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48, eu sou o pão da vida. 50, aquele que comer da minha carne terá vida, né? Versículo 54, eu ressuscitarei no último dia, para ver a importância que está no Evangelho pregar a salvação em Cristo, a importância que é, né? A vida eterna, ter a vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a importância. No entanto que ele diz aqui também, no versículo 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Cristo, ele sempre foi Deus em pé de igualdade ao Pai. Nunca foi mais e nunca foi menos. Sempre foi o mesmo. Tanto que João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus enviou o seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse termo unigênito não é único apenas. Unigênito significa um único da mesma espécie. Ou seja, Cristo é Deus em pé de igualdade ao Pai. Mas Cristo sempre se voluntariou, se voluntariou a servir a vontade do Pai. Tanto é que lá no capítulo 1 do Evangelho de João,
nos diz que, no versículo de número 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Foi feitas por quem? Pelo Verbo, no versículo 1. Que verbo é esse? A palavra, né? Ou seja, se Cristo é a palavra, se Cristo é o Verbo, a palavra, ela faz aquilo que aquele que a pronunciou tem vontade, né? Ou seja, Cristo sempre foi submisso ao Pai. O Pai sentiu a vontade de criar, Ele falou, e a palavra que é Cristo criou, pela vontade do Pai. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, se não me falha a memória, ou 6, nos fala que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo ele igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou como homem, a imagem de homem, e sofrendo a morte e morte de cruz, né? Aqui, voltando novamente aos sensus divinitatis com a gnose, né? Aqui não está em que Cristo se tornar ser humano foi a sua humilhação, porque Deus não criou o homem para ser humilhado. Deus criou o homem, o ser humano, para a glória dele. A nossa função é glorificar a Deus. O que tornou a nós humilhados foi o pecado, a natureza do pecado em nós. Quando Adão pecou, ele transmitiu para todo ser humano o pecado. Isso nos faz humilhados. Mas o fato de Cristo se tornar homem não foi humilhação. O que humilhou Cristo foi Cristo, sendo Deus, Espírito, essencialmente bom, né? Deus, morrer. Isso foi a humilhação de Cristo, porque o salário do pecado é a morte. Agora, como que alguém que não pecou morreu? Essa foi a humilhação dele, né? E aí é que nós vemos, né? Quando o apóstolo João ele fala sobre Cristo lá no capítulo 1, versículo 1, ele vai lá na eternidade, né? Antes da criação, antes do Fiat Lux, né? Que é o haja luz, no versículo 3, se me fala a memória, né? Antes de tudo isso, Cristo já estava lá, né? Então ele é autossuficiente, ele tem autoridade para salvar, nele há salvação, né? E ele vem desconstruindo, o apóstolo João vem desconstruindo essa ideia herética que estava se enraizando na igreja, né? E que até hoje nós vemos esse resquício, né? Só que como obter essa salvação? Aí vem os reformadores com a ideia dos 5 solas, que dentre esses 5 solas está a sola fide, que é somente a fé. Então eles vêm demonstrando dentro das escrituras que a fé somente é suficiente para se alcançar a salvação. A fé não é a causa da salvação. A causa da salvação é o sacrifício vicário de Cristo. Vicário é substituto, né? A causa da salvação é o sacrifício. Mas como se alcançar? Somente pela fé, né? Porém, essa fé, ela é somente. Até o pastor Granconato ele comenta isso. Essa fé, ela é somente, mas não é uma fé sozinha. Porque quando somos justificados pela fé, crendo no Evangelho, que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, nós somos justificados por Deus, somos livres de toda condenação, diante de Deus e diante dos homens. Nós temos uma trajetória, e essa trajetória se chama uma caminhada de santificação. A caminhada de santificação, que após ela obteremos a glorificação do nosso corpo em Cristo, né? Como está lá em 2 Coríntios capítulo 15. Durante essa trajetória, a fé ela foi somente suficiente para alcançar a salvação, mas ela não é uma fé sozinha para aqueles que estão trilhando. Por quê?
Por causa das obras. E por que a fé, ela não é uma fé, a fé somente, não é uma fé sozinha? Porque se durante essa trajetória de santificação eu não praticar as boas obras, eu estou pecando. Então é um balanço. A fé, ela é somente suficiente para salvar, mas durante o trajeto dessa caminhada de santificação, as boas obras, elas vão pesando, né? E é isso que os reformadores vieram trazendo. E diante de tudo isso, Cristo falando, pregando essa palavra ao povo, no versículo, dentro da sinagoga, no versículo 60 diz: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Aqui já começou a divisão, porque o povo que pensou, vamos fazer dele rei, agora não é bem assim, não é esse tipo de vida, esse tipo de palavra que eu quero, né? Não é esse tipo de conceito da parte dele que eu quero. E isso começou a trazer uma confusão, uma divisão. E Jesus, vendo tudo isso, diz no versículo de número 67: então disse Jesus aos 12. Aqui é outra expressão que precisamos entender, ô Pablo, que é a distinção que a Bíblia fala entre discípulos e os 12. Quando Jesus ele se relata, né, ele fala especificamente com os seus discípulos que ele chamou para perto dele, ele fala 12. Mas quando Jesus quer falar à multidão, né, ele fala discípulos. E é aqui que está a diferença entre os 12 e os discípulos. Porque os discípulos saciaram-se da bênção que receberam, mas foram procurar Jesus e perguntaram para ele: mestre, como que o senhor chegou aqui? E quem sabe, glória a Deus, como Jesus chegou do outro lado, senão os 12, que tiveram uma experiência com ele, né? Viram ele caminhando sobre as águas, viram ele acalmar a tempestade, e o próprio Pedro caminhou sobre as águas. E essa é a diferença. Pessoas que vêm a Cristo somente pelos prazeres da vida, e pessoas que vêm a Cristo pelo que Ele é, sofrem esses percalços no caminho, né? Tem esse tipo de experiência, geralmente são esse tipo de gente que permanece até o fim. Isso. Geralmente quem vem a Ele somente pelo aquilo que Ele pode oferecer e dar, quando vem a primeira tempestade, a primeira dificuldade, a tendência é deixar o barco, é deixar a tempestade bater e levar consigo. Abandonar, né? Abandonar, deixar o Cristo, né, que lhes ofereceu a vida eterna. Sim. Mas as experiências, é interessante, Aldo, que as experiências elas fazem isso com a gente, né? Elas de fato revelam. A pandemia revelou muita coisa. A pandemia revelou muita gente. Tem pessoas que pararam, tem pessoas que desistiram, né? E as tempestades fazem isso, para ver se realmente a gente está firmado no que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Existe um equívoco, e isso é gritante na nossa geração, porque as pessoas estão acostumadas demais e é pregado um evangelho falso. Porque quando eu digo que é pregado um evangelho falso, porque é de fato isso. É pessoas que pregam o evangelho visando somente os interesses desta vida. E a Bíblia é bem clara ao dizer que se a gente espera de Cristo somente nessa vida, a gente é um dos mais miseráveis. Exatamente. Cristo veio oferecer algo maior para a gente, algo divino. Ele diz: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar. Quando eu vos preparar, eu voltarei outra vez para levar-vos comigo, para onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a mensagem central do Evangelho, né, Aldo? Não pelo aquilo que Ele pode me oferecer, mas é por aquilo que Ele é de fato, em essência. Exatamente. E é isso, é essa experiência que denota, como Pedro relata aqui: para quem iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos visto e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. A experiência faz a gente se achegar mais a Deus e conhecê-lo melhor.
Exatamente. Dentro disso que você está dizendo, você disse, né, em relação ao evangelho falso que está sendo pregado, é a preocupação também que nós temos do que está sendo ensinado dentro das igrejas, principalmente da nossa linha histórica, né, da nossa linha histórica pentecostal, o ramo que o pentecostalismo tem levado, tem tomado no Brasil, né? Entanto que a gente observa que nós tivemos 3 fases, que é conhecido como ondas pentecostais. Primeira fase clássica, dos idos dos anos 10, né, com a chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundou a Assembleia de Deus, e também Luiz Franciscon, com a Congregação Cristã. Qual que é a ênfase nisso? A ênfase no pentecostalismo, o que é ser pentecostal? É crer que na não cessação dos dons espirituais, e na chamada teologia de John Wesley, né, a chamada segunda bênção, que é o revestimento do poder com evidência em falar em línguas, né? Isso é ser pentecostal, é crer nisso. E isso foi o que nossos pais assembleianos trouxeram. Só que nos idos 40 a 50 houve uma nova onda, né? O pastor Israel de Araújo, ele fala que é o deuteropentecostalismo, que é a segunda onda pentecostal, com a ênfase da cura divina, onde houve os trabalhos evangelísticos, com barracão, né? As pessoas eram curadas pelo poder de Deus na vida desses santos homens, né? E onde se deu origem às 2 igrejas brasileiras mesmo, que foi o Brasil para Cristo, pelo missionário Manuel de Mello, e a Deus é Amor, pelo missionário Davi Miranda. Nos anos 70 em diante veio uma nova onda pentecostal chamada neopentecostalismo, que é com ênfase na prosperidade financeira. Se você serve a Deus, você tem prosperidade. Se você está passando por dificuldade, é que você não está servindo a Deus. E agora essa quarta onda, que é chamada de pentecostalismo espiritualista, que é mais assim uma ideia desses cultos afro-brasileiros, né, em que o sacerdote lá coloca aquela roupa de um sacerdote candomblé, né, e faz aquela batucada no meio da igreja, e as pessoas... Um monte de palhaçada, gira e... Na verdade, e nós vemos... Jesus não veio para trazer isso, né? Exatamente isso. O que Jesus pregou aqui foi dentro de uma sinagoga. E é isso que nós precisamos frisar. É que a palavra de Deus é que rege a igreja, né? Nós não somos... As pessoas são chamadas nos chamamos de um movimento pentecostal. Mas na verdade nós não somos um movimento. A igreja reformada é um movimento. Houve um movimento da reforma. Mas a igreja pentecostal, ela teve origem em Atos 2. Exatamente. Então a fundamentação da igreja, ela é pentecostal. Isso aí. Né? Então, os dons espirituais estão na igreja. O falar em línguas está na igreja. E o evangelho, ele deve ser pregado com essa ênfase, de que Cristo é suficiente para perdoar pecado, para salvar e conduzir a vida eterna. Isso aí. Esse é o destino, né? É o céu, né? Chegar... às vezes eu fico imaginando, né, a respeito das bodas do Cordeiro, quando a gente chegar diante daquela grande mesa, a gente ter a consciência, valeu a pena. Sim. Valeu as dores, valeu o sofrimento, valeu as dificuldades, valeu padecer, porque olha onde eu cheguei. Glória a Deus. Ele prometeu e cumpriu. Eu acho lindo quando a Bíblia diz assim, ó, que da maneira como Ele é, nós um dia seremos. Nós teremos o corpo glorificado para ir em rumo a esse destino, que é o céu. Amém. Que coisa boa, né, Mauro? Que coisa boa esse papo, essa conversa, esse destino que um dia nós iremos um dia. Aldo, eu queria que você deixasse um conselho para nós, né?
Porque talvez existam pessoas que estejam ouvindo esse podcast com o sentimento de parar, de desistir. Só que há algo maior reservado para nós. Eu queria que você nos motivasse, deixasse um conselho para mim, para nós, para a nossa geração, para a geração que virá, para manter acesa essa chama, para manter acesa esse fervor no coração, porque há um destino. Eu queria que você deixasse um conselho para nós, como a gente mantém viva essa chama. Amém. Pablo, conselho que eu deixo, pela misericórdia de Deus, né, é servir a Jesus, sabendo que existe somente 2 caminhos: céu e inferno. Existe uma canção chamada Ele É, de uma dupla de irmãos, os Arrais. Essa canção, eles dizem assim na canção, que tudo que Cristo oferece, Ele é. Para a mulher de Samaria, para a mulher samaritana, Ele era a água da vida. Para o cego de Jericó, Ele era a luz. Para a mulher adúltera, Ele era a salvação da morte. Tudo que Cristo é, tudo que Cristo oferece, Ele é. Brevemente, rapidamente, contar um testemunho que eu sempre me emociono quando eu conto isso. No nascimento da minha filha, 15 dias antes dela nascer, houve um problema na gestação e a médica disse que ela poderia nascer ou não com vida. E se nascesse com vida, ela ia ter problema de respiração, ia ter problema no coração. Mas oramos a Deus, pedimos a misericórdia do Senhor, e quando ela nasceu, pela misericórdia do Senhor, tudo perfeito. Glória a Deus. Porém, quando fomos fazer o teste do ouvido, a médica disse: olha, ela não ouve, ela é surda. E isso foi como uma flecha que entrou no meu coração. Não tinha o que me trouxesse paz. Mas fui buscar a Deus. Buscamos ao Senhor, eu e minha esposa, oramos a Deus. E na festividade de missões lá na igreja sede, o pastor Joseildo, se não me falha a memória, ele lembra bastante o pastor Miriano. Ele estava pregando e o Espírito Santo tomou ele. E ele disse assim: Jesus está passando no meio do coral, Jesus está passando no meio da igreja. Ele virou para os obreiros e disse: Jesus está passando no meio dos obreiros. Ele está curando o coração, Ele está curando o rim, Ele está curando o ouvido. Naquela hora eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: eu estou curando a menina. Eu lembro exatamente, eu estava na terceira fileira, na 4ª cadeira. Eu ouvi Jesus falar comigo. E fomos fazer o teste para a glória e honra do nome de Jesus. A menina não tinha mais nada. Glória a Deus. Pablo, na vida cristã, nós temos altos e baixos. Cristo, ele nos atende ou não. Eu não sei porque Cristo me atendeu. Eu sei que foi por sua misericórdia, mas Ele me ouviu. Mas tem pessoas que Ele não atende a oração. Eu não sei o motivo. É a soberania dEle. Ele sabe o que Ele faz. Mas sobre tudo isso, ser atendido ou não ser atendido, a questão não é receber ou não receber. A questão é em servir, ser fiel. E é isso que nos conduz à vida eterna. Ser fiel a Deus. E o conselho meu é esse: tudo que Cristo oferece, Ele é. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que testemunho, que coisa boa. E Ele continua fazendo, irmão Aldo. Amém. Da mesma maneira que Ele fez na vida da sua filha, Ele pode fazer na vida daqueles que nos ouvem. Amém. Basta acreditar, entregar, confiar, porque Ele ainda faz. Amém. Irmão Aldo, Deus abençoe. Muito
muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por este assunto tão rico, né? Falar acerca do céu, falar acerca dos milagres. Que Deus continue te abençoando sua casa, seu ministério. Tá? Tenho certeza que você vai voltar em outras ocasiões, com outros temas. Deus abençoe. Muito obrigado por ter atendido esse convite nosso aí. Amém, Pablo. Eu que agradeço. Mais uma vez, fico lisonjeado pelo convite que recebi. E que Deus continue abençoando você, toda essa equipe, de uma maneira toda especial. Amém. É isso aí, gente. A gente está chegando mais no fim do podcast. Deus abençoe você que tem acompanhado até aqui. Continue compartilhando. Como vocês podem ver, Deus ainda faz. O Deus de ontem ainda é o Deus de hoje. E Ele pode fazer um milagre na sua vida. Fico com essa palavra. Deus abençoe. Vamos pro próximo. Tchau, tchau.